E aí, aqui é o Zangado e hoje de Varou Não Apenas Jogar, e os games que eu vou analisar hoje, que fazem parte de um pacote especial com o título de Orange Box, que significa caixa laranja ou laranjada. Esse pacote traz 5 grandes títulos da gloriosa Valve, utilizando o famosíssimo motor gráfico Source, distribuído pela EA. Esse pacote maravilhoso foi lançado para 360, PlayStation 3 e PC. Todos os gameplays ao fundo são vistos na versão do 360. Lembrando que todos esses jogos foram lançados separadamente no decorrer dos anos, então o tio Zangado vai analisar os 5. Pode pegar um lanchinho, coisa leve, nada de pão com 5 ovos, bacon, salsicha, feijão, estrogonofe, não. Relaxa. Uma bolachinha, suquinho e vem com o tio. Vou começar falando de Portal 1. Portal é um game em primeira pessoa, single player, de gênero puzzle ou quebra-cabeça, e foi lançado no ano de 2007. A história do jogo é o seguinte: você joga com Shell, uma personagem muda que se vê presa dentro de uma espécie de laboratório, e ela é apenas instruída por uma voz de alguém chamada GLaDOS. Como não é spoiler pra ninguém, ainda mais depois que eu fiz o vídeo do ZGA, GLaDOS é uma robô que diz a Shell que se caso ela consiga realizar todos os testes, ela vai ganhar um bolo como recompensa. Dica do tio Zangado: não coma o bolo. Então basicamente você tem que ir resolvendo esses quebra-cabeças. Você ganhará uma arma chamada de Portal Gun, de onde vem o nome do jogo, onde você será capaz de criar 2 portais, o laranjado e o azul, entrando em um e saindo em outro, e utilizando também outros objetos para poder completar a câmera teste do qual você está preso. GLaDOS, ela te observa em cada passo e faz piadas, já que Shell não fala. Toda a história é narrada e guiada por GLaDOS, por apenas um personagem. Eu já falei isso para vocês porque eu já fiz a análise do Portal 2. Eu zerei Portal 2 antes de zerar o 1. Olha só que crime que eu fiz, mas é verdade. E eu também já falei sobre a GLaDOS no vídeo do ZGA e tal, então vocês já sabem como é que funciona esse lance do portal. O jogo ele é muito curto, cara. Eu levei 1 hora e 59 minutos para completar. Isso contando o tempo que eu levei para ficar tentando pensar e tal para resolver o puzzle. Ou seja, dá pra zerar em 1 hora fácil, né? Você resolve o quebra-cabeça, ouve a GLaDOS te encher o saco, entra no elevador e vai pro próximo. Simples assim. Portal é um dos games mais simples e mais elogiados já feitos, cara. Suas análises nas reviews foram absurdamente altas, tendo uma média mínima de 9. Foi elogiadíssimo por sua extrema originalidade e humor, coisa que eu sempre falei pra vocês que tem no jogo. Eu vou ler pra vocês aqui o que a Eurogamer disse. A forma como o jogo progride de ser um simples conjunto de tarefas superficiais e uma parte integral da história em Half-Life é de um gênio absoluto. A GameSpy disse: o que falta em Portal em comprimento, em tempo de jogo, compensa em diversão. O game ele ganhou pela trilha sonora original e pela dublagem de Ellie McLean da GLaDOS. Já falei pra vocês 1000 vezes também, pra quem me acompanha. Todas as críticas que poderiam ser negativas que Portal 1 recebeu foi sempre pelo fato dele ser curto, porque o jogo é tão bom que dá tristeza e saudade quando você termina. O jogo vendeu 4 milhões de unidades antes do Orange Box. Hoje já existe Portal 2, já fiz a análise, basta procurar lá quem tiver interesse. E Portal 1 é um magnífico game que está incluso no Orange Box. Seguindo assim para Team Fortress 2, que também foi lançado em 2007, como o Portal foi. O jogo também é em primeira pessoa, só que diferente de Portal, ele é focado exclusivamente no multiplayer. Ele é um free to play, só que as armas e os itens especiais do game são comprados em cash. Um rápido túnel do tempo, só para explicar uma coisa antes de continuar no Team Fortress 2, porque eu não fico satisfeito se eu não explodir a cabeça de vocês de tanta informação. Eu quero que vocês reclamem. Tem informação demais, minha cabeça não entende, é isso que eu quero. TF, que é Team Fortress, TF surgiu muitos anos antes, onde ele era apenas um arquivo modificado para Quake. Só que esse mod conseguiu tanto destaque que a Valve foi lá e contratou os desenvolvedores dele. Claro que eles não poderiam usar mais o motor de Quake, então eles migraram para toda a poderosa Source. O estilo do game foi para o lado mais cartoonizado. Os personagens envolvidos são verdadeiras caricaturas. Team Fortress possui 2 times adversários: o Reliable
Excavation e Demolition, as siglas Red, time vermelho, e Builders League United, que significa Blues. Faltou o E, né, de azul, Blue, mas time vermelho e time azul. Né? Que representam duas corporações secretas que dividem o controle de todo o governo do planeta. Nós podemos escolher entre esses dois times. Cada classe possui qualidade e defeito único. Quais são as classes que tem no jogo para você escolher? Scout, que seria o escoteiro. Ele é veloz, ele é ágil, ele faz pulo duplo, não aguenta muito dano, usa uma espingarda e uma pistola e se veste como se fosse um jogador ou um fã de beisebol. O soldado, que tem boa resistência, é um pouco lento e possui um lança-míssil. O Pyro, que carrega um lança-chamas e veste uma roupa à prova de fogo e uma máscara de gás. Esses três seriam as classes ofensivas. Existem também 3 classes defensivas, que seria o Demonan, ou Demonen, né? Possui lança-granada, ele é um escocês negro que está sempre bebendo e usa um tapa-olho. O Hev, que é um grandalhão russo e tal, com sotaque forte, que ele recebe um dano absurdo, mas causa também esse dano absurdo. Ele é mega lerdo, é clichê, mega lerdão, e possui uma Ray Gun, aquelas armas giratórias, metralhadoras giratórias. E tem um engenheiro, que é o texano, capaz de criar estruturas de suporte, tipo aqueles tripézinhos com metralhadora e tal. E as 3 últimas classes são médico é médico, sniper é sniper, qualquer um que joga jogo de tiro sabe o que é sniper, e o spy. Spy é o que eu preciso falar. O spy, ele é o mais exótico de todos, no caso seria o espião. Ele é um francês, que ele é capaz de sabotar as estruturas que o engenheiro monta, ele fica invisível e é capaz de se camuflar, se passar pelo inimigo. Os modos de jogo que o game possui são Capture the Flag, Control Point, Payload e King of the Hill. Só preciso explicar o Payload e o King of the Hill, provavelmente. Galera aí que manja jogo de tiro já sabe o que é Control Point e Capture the Flag. O Payload, você tem que levar um carrinho enferrujado, ele tem uma bomba, até a base do inimigo no tempo certo, e depois matar todo mundo. O King of the Hill tinha até um desenho da Fox que chamava King of the Hill, que era o rei do pedaço, né? É um mapa que só existe um ponto para capturar. O time deve segurar esse ponto por 3 minutos. O jogo possui dezenas de mapas e a recepção desse jogo foi absurdamente alta também. Teve mais de 92% de positividade, não pouparam também elogios para o jogo, incluindo a aparência dos personagens. Acharam criativo na época, a forma caricaturada, desenho animado e tal. E foi o que Brink tentou fazer e não deu certo, né? O equilíbrio dos personagens e a força que eles formam como um time realmente impressiona. Sabe quando você joga Left 4 Dead e vocês acham brilhante aquela interação de você realmente depender um do outro, realmente jogar em equipe, realmente necessita os 4 ali para poder funcionar e vencer no final? Pois é, TF faz isso com um número muito maior de classes e um número muito maior de jogadores ao mesmo tempo. É necessário ter classes diferentes numa partida. É necessário ter trabalho em equipe para poder vencer. E mais uma coisa, apesar de ser desenho animado, Source representa ao máximo a realidade. Então o game é muito realista e muito bem equilibrado. TF2, como todos os jogos da Valve, tem milhares de fãs que inclusive jogam até hoje com frequência o jogo. Eu recomendo pra galera que for procurar, comprar o Orange Box e tal, pra jogar Portal, pra jogar TF, eu recomendo jogar TF2 com os amigos, porque pra não passar raiva, porque tem muito viciado nesse jogo, muito nego viciado em TF2. E quando você não sabe jogar, as chances de você jogar uma partida e não matar ninguém, velho, é muito alta. O povo é muito viciado, chega a doer, chega a dar raiva, entendeu? Então eu recomendo que joguem com os amigos, pelo menos a zoação fica entre conhecidos. O próximo que eu vou falar, agora chegou a hora, do Todo-Poderoso. Longa vida a ele, é agora, Ave Maria. Esperei tanto por esse momento zangado. Ai, meu cu tá piscando. Opa, relaxa. Sossega, caralho. Não pisa fora da faixa. É a hora de Half-Life 2. Ui, Half-Life. Vou até falar devagar. Half-Life é um game de tiro em primeira pessoa, de gênero sci-fi, significa ficção científica. O 2 foi lançado em 2004, 5 anos após o primeiro. Os fãs já estavam se jogando de prédios, por não aguentar mais esperar. Tá igualzinho hoje em dia, a galera tá mesma bosta esperando o 3, tá se matando, se enforcando,
chutando a sogra, tá tudo com raiva. Chutando a sogra nem é por causa do jogo, né? É outro motivo. Mas enfim, tá todo mundo esperando Half-Life 3. Pois é, Dr. Gordon Freeman is back. Ou poderia dizer Dr. House is back, porque a semelhança de Freeman com House é bem grande. Antes de eu começar a falar do 2, eu vou fazer um resuminho do 1. Jogo rápido. Não tão rápido, né? Porque Half-Life merece um tempo a mais. Mas vamos lá. No 1, Gordon Freeman é um jovem gafanhoto ainda. Cientista, 27 aninhos, PhD. Bicho não é fraco não. Você começa num trenzinho, naquele velho trenzinho, né? Todo mundo conhece esse velho trenzinho, é famoso esse trenzinho. E esse trenzinho está indo para uma instalação militar americana chamada de Black Mesa Facility, que fica num local secreto. Gordon, menininho, virgem, está fazendo um experimento. E aparentemente fez uma caca. Ele insere um cristal no lugar do experimento e acaba abrindo um portal entre dois mundos, só que quando abre o portal, Gordon dá uma viajada intergaláctica entre o tempo e o espaço, infinito além do alcance. Pra ele foi um piscar de olhos, mas quando ele volta, tá tudo destruído, tá praticamente todo mundo morto, e daí você encontra aliens, que são uma espécie de simbiose, que utilizam o corpo dos humanos assim, formando aliens maiores, igualzinho o filme do Alien. E o Gordon começa a fazer fama. Por quê? Porque ele pega um pé de cabra e uma lanterna e sai fazendo a rapa. O cara é mega fucking boss, velho. Daí vai ter os soldados vivos que você vai encontrar no caminho. O Gordon pensa, né? Opa, de boa, velho, vão ajudar. Porra nenhuma, os caras vão tentar te matar também, porque eles estão limpando todas as testemunhas que estão no local. Então o Gordon mata os caras também. Pega umas arminhas, dá uns tirinhos, porque ele é PhD, mas ele é PhD em fodice. Então é nós que voa, bruxão. Cada vez que ele vai se superando e fazendo coisas mais absurdas, ele vai ganhando fama. Vai ficando famosinho, vai ganhando mais inscrito no YouTube e mais view nos vídeos. O guardinha deve conversar assim, tem um maluco de óculos com pé de cabra, e se você vê um cara com pé de cabra, corre, que é o Freeman. Daí vai aparecer uns agentes especiais e eles conseguem capturar o Gordon. Ele escapa, lógico que ele escapa, ele é o Gordon. E depois ele encontra uns cientistas que ajudam ele, abrem um portal pro Gordon ir lá na fonte de onde esses ET estão vindo. O Gordon vai lá, mata tudo quanto é ETzinho, pai de família. Daí o G-Man aparece, que é o clone do Silvio Santos, e te dá duas opções: ou dá ou desce. Se você dá, o jogo zera. Se você desce, você luta até morrer. Houveram duas expansões de Half-Life 1, Opposing Force e Blue Shift. Quem são os personagens da trama de Half-Life? É bom falar. Curiosidade sobre o Dr. Freeman. O cara é mudo. Ah, zangado, ele não enxerga? É, ele não enxerga. Ele é mudo. Ele não fala em nenhum momento do game. Nenhum, cara. Tem até rumores que ele seria o pai da Shell do portal. Barney Calhoun é um sósia do William Bonner, como vocês estão vendo aí. É um dos personagens principais da série Half-Life. Ele era um guarda de segurança em Black Mesa. Daí ele se tornou o líder da resistência chave. E em Half-Life Blue Shift, que é uma expansão, ele se transforma de um guardinha de segurança de Half-Life a um personagem mais autônomo e mais importante para toda a trama do jogo. G-Man, como eu disse, clone do Silvio Santos. Ninguém sabe direito o que é o G-Man, cara. Tipo, ninguém sabe o que é ele, qual que é a função dele, o que significa o nome dele. Eu pesquisei na internet para entender mais sobre o G-Man. E existem boatos de fãs. E uns boatos muito cabulosos, velho. Tá parecendo o final do Caverna do Dragão aqui, eu vou ler. Algumas pessoas dizem que o G-Man é o próprio Gordon Freeman do futuro. Por isso que é G, Gordon, Man, Freeman. Ó, entendeu? Outros fãs dizem que não pode ser. Olha só, The Big Bang Theory, esse parecendo que é o Sheldon explicando. Porque se no final de Half-Life o Freeman recusasse o convite do G-Man, ele morreria na batalha, como eu disse pra vocês. Desta forma, aconteceria um paradoxo no tempo, ou seja, o G-Man jamais ia existir. Outro boato, também de outros fãs que recrutam, é o seguinte, que G-Man seria um cara que trabalhava pro governo. G, governo, Man, homem do governo. Outros dizem que G-Man seria um deus. G, God, Man, homem-deus. Resumindo, ninguém sabe porra nenhuma sobre G-Man. Tem teorias, mas nada certo. Quem sabe Half-Life 3, né? Existem também Ellie Vance e Isaac Kleiner, que são dois cientistas que trabalhavam juntos com Freeman no experimento com portais. Half-Life 2 foi eleito Game do Ano por muitas revistas de jogos. A IGN considera Half-Life um dos games que mais contribuíram para a história dos jogos. Agora, voltando lá pro 2, eu fechei Half-Life 2. Eu não sei exatamente quantas horas foram, mas foram mais de 10. E a história? Freeman tá de volta, mais mudo do que nunca.
D-Man desperta Freeman depois de 20 anos adormecido no espaço-tempo. Quando eu digo espaço-tempo, quer dizer que 20 anos depois, o Gordon tá com a mesma aparência. A idade é 47, mas a aparência é de 27 ainda. E diz que agora ele tem uma nova missão e é extremamente grandiosa. Pra variar, né? É o Gordon, velho. Dá um pé de cabra aí que eu resolvo. O Dr. Bean, que era administrador do complexo de pesquisas da Black Mesa, agora ele aparece como governador e ele é representante dos humanos perante aos Combines. Combines é uma raça alienígena responsável pela escravidão e controle dos habitantes da Terra. O armamento que o Combine utiliza é todo terráqueo, alterado pela tecnologia deles. E eles usam soldados humanos lobotomizados, né, tipo lavagem cerebral, e utilizam melhoramentos cibernéticos neles também. Gordon luta ao lado do grupo rebelde, aos Combines, e os principais integrantes desse grupo são quem? A Alex e o Ellie, pai e filha, né? O Barney, a Judith, Dr. Kleiner e mais uns outros. Os acontecimentos desde a aparição do Gordon têm consequências gritantes na moral dos rebeldes. Afinal, o Gordon está do nosso lado. Então, isso dá o que parecia ser uma causa perdida, dá um ânimo para os caras. Agora a gente tem uma esperança, porque Gordon está do nosso lado. E ele tá com pé de cabra e ele tá grilado. Foi Half-Life 2 que trouxe o motor gráfico Source, responsável por belíssimos games lançados com esse motor, como eu já disse. Uma das coisas que eu nunca esqueço quando o Half-Life foi lançado é que ninguém acreditava na física do jogo, cara. Nunca um game tinha levado isso tão a sério. As notas nas revistas não era nem 10, era 11, velho. A apagação de pau absurda. Até hoje Half-Life tem uma apagação de pau absurda. Os personagens tinham expressões faciais assustadoras. Eles sorriam, mexiam a sobrancelha. Hoje em dia vocês podem até me zoar, mas é porque vocês não viveram a experiência na época de ver Half-Life 2 surgir. O povo abria a boca quando via a expressão facial dos caras e não fechava, velho. Você podia interagir com quase tudo, cara. Você podia pegar dezenas de itens e arremessá-los ou carregá-los. Mesmo Gordon sendo um Charlie Chaplin da vida, os diálogos te prendiam, a história te enlouquecia, você viciava no jogo. Não apenas porque ele era legal, porque ele era divertido, mas a sua curiosidade era um nitro muito maior para sua vontade de fechar o jogo. Você ficava naquela, mas que porra que tá acontecendo, mas que porra que vai acontecer agora, entende? O jogo prestava tanta atenção no áudio que, além das músicas que tocavam no game em certos momentos serem muito fodas, até os ruídos que aconteciam no jogo, tipo quando o Gordon ia encher o HP numa máquina ou aumentar a resistência da armadura dele numa máquina, o barulhinho que fazia grudava na sua cabeça, velho. Até nisso era pensado. Uma das coisas que irritaria muito hoje, e eu até tenho uma crítica quanto a isso, é o seguinte: na época o jogo conseguia ter aquele lance de, ao passar de fase, a tela não saía, ficava uma imagem e dando loading. O jogo corria direto, beleza. Só que rolava um loading, mano, muito demorado, cara. Muito demorado. Mas era uma novidade, então ninguém reclamou tanto, mas é óbvio que reclamaram, porque era um exagero de loading, cara. A minha reclamação é a seguinte: porra, eu tô jogando esse jogo, joguei esse game em 2011, zerei esse jogo em 360. E os loadings, cara, continuam, não tão demorados como era antigamente, mas tem, velho. Eu não sei por que raios, eu não entendi bolhufas do porquê que ainda existem loads um game antigo no qual tem 5 jogos em um DVD. Por que ainda tem loading ao passar de um trecho para outro? Eu simplesmente não entendi. Porra, Zangado, você tá falando tudo como se você tivesse visto na época, mas agora mesmo você já falou que você zerou o jogo em 2011. Que porra que é essa? Sim, eu zerei ano passado, não zerei na época o Half-Life 2, sabe por quê? Quando o jogo foi lançado, ele veio com um problema. A inteligência artificial às vezes desligava. Os inimigos ficavam parados, incluindo os amigos. Aí no capítulo 4, eu acho que o capítulo 4, onde você pega aquele parece que uma moto misturado com um barco, tem uma parte onde você vai chegar e vai ter uma menina que vai abrir um portão pra você. Como a inteligência artificial estava desligada, ela não abriu o portão. E o meu save já estava corrompido, porque eu estava jogando. Eu quis dar uma despertinho e me ferrei, saca? Quando desligou a inteligência artificial, eu peguei e falei, beleza, vou dar uma avançada no jogo, até ela bugar e voltar de novo. Então eu fui avançando e fui dando save. E aí foi salvando save em cima de save. E aí continuando essa parte, mesmo não abriu o portão e meus saves estavam todos corrompidos. E aí já era. Então eu desanimei e deixei de jogar. Mas tudo que eu citei, eu vi realmente na época, certo? Eu só fui fechar o jogo agora. Continuando. Half-Life 2 trouxe uma das maiores gatas da história dos jogos. Muito nerd descascou pra ela, que é
Alex Vance. Ela é filha do Dr. Ellie Vance. Ela ainda era um bebê no primeiro game, ainda era uma menininha. Agora, no segundo, ela já é uma mulher. É uma figura de destaque na resistência humana contra o domínio da raça alienígena chamada Combine e seu representante humano, o Dr. Beam. Ela é uma grande fã do Freeman. Na verdade, todo mundo do universo do Half-Life é fã dele. E depois que ela tem contato com ele pela primeira vez, ela vira uma grande amiga. É visível pelo olhar dela que em certos momentos ela tem uma paixonite pelo Gordon. E o diálogo entre eles, apesar de ser um monólogo, porque só ela fala, transmite todos os tipos de sentimento. Você vê no olhar dela que ela se preocupa, que ela gosta do Gordon. Eu posso até estar me equivocando, falando, não tem nada a ver, ela só é como amiga, mas pra mim não, velho. Pelo jeito que ela olha, ela tem uma queda por ele. E irrita você ver o Gordon não tomar nenhum tipo de atitude, entendeu? Essa menina ganhou tudo quanto é título que vocês podem imaginar. Elogiavam a inteligência dela, elogiavam a beleza dela. O personagem dela era diferente de qualquer outro personagem feminino, porque geralmente as mulheres que eram criadas em games eram só pra servir de parzinho romântico pro herói. Ela tinha muito mais conteúdo que isso. A lista de elogios pra ela era gigantesca, de dezenas de sites e revistas especializadas. A ambientação do jogo era super bem elaborada. Os gráficos na versão de hoje em dia foram melhorados, mas na época eram impressionantes. Os controles eram muito bem feitos. A dificuldade do jogo é um pouco alta. Existem momentos de batalhas intensas e existem pequenos puzzles para serem resolvidos também. A dublagem do jogo é ótima também. Um outro problema que o game contém, além do bug do IA, na verdade o bug do IA não tem mais. Se vocês forem comprar o Orange Box, não tem mais esse negócio de desligar o IA. Você pode ficar quanto a isso daí, vocês podem ficar tranquilo. O problema dos loads permanece. O outro problema, que não seria bem um problema, é uma questão de gosto, né? É uma questão de gosto de cada um. É que Half-Life 2 tem capítulos muito longos, muito extensos. Alguns são enjoativos. O problema são justamente esses, cara. Tipo, é você ter que jogar um capítulo longo e entediante. Isso mata, velho. Isso acontece com a maioria dos fãs de Half-Life, assim. Tipo, sempre tem um capítulozinho do game que o cara fala, putz, esse capítulo aqui eu lembro, velho. Esse é chato. Sempre tem, cara. Sempre. Mas, no geral, a maioria deles você vai gostar. E é isso que importa. Half-Life 2 é um jogo que deve ser respeitado por todos, cara. Você gostando ou não do gênero. Porque ele faz parte da história dos games. E seria muito bom se vocês, jovens gafanhotos, tivessem interesse em jogá-lo. E desfrutassem desse pacote da Valve. No DVD também tem Half-Life 2 Episódio 1. Ele começa exatamente onde termina o 2. E explica o que acontece com Gordon e Alex e D-Man depois que ele passa por aquela porta e abandona o Gordon. Depois de algumas explicações, o local onde a gente está se passa na City 17, que está desolada pelos Giant Striders. Daí Alex e Dog estão vasculhando o local e encontram Gordon. É exatamente o que está acontecendo agora no meu gameplay aí ao fundo do 360. Bom, depois que ela encontra, que vocês estão vendo aí, eles conversam e tal. Daí vocês vão acompanhar no gameplay, ela, o Gordon e o Dog vão encontrar um computador, vão conversar com o Dr. Ellie Vance e o Dr. Kleiner, vocês vão ver aí daqui a pouco. Eles vão revelar que a City 17 está prestes a ser destruída. E que o único jeito de escapar vivo dali é se eles chegarem na cidadela e interromper o colapso do núcleo. Tudo isso vocês estão vendo aí no fundo. É a única chance de Gordon, Alex e Dog escaparem. Enquanto eles estão lá no coração da cidadela, Alex e o Gordon descobrem que os Combines estão tentando enviar uma última mensagem. Durante a escapada, os dois encontram outros civis que precisam de ajuda e encontram o Barney também. Tem que fazer uma evacuação, né? Tem que salvar todo mundo da cidade antes que exploda. O jogo não tem nenhuma nova arma e apenas uma nova criatura, os Zombines, que são os Combines com aquele Head Crab na cabeça. Esse Half-Life tem bem menos puzzles e muito mais ação em comparação ao 2, tiroteio frenético e tal. A jogabilidade foi aperfeiçoada. Enfim, é uma continuação excelente de um excelente jogo. E por último, mas não menos importante, tem Half-Life 2 Episódio 2. Qual que é a história? É a continuação da fuga de Gordon, Alex e de outros cidadãos de City 17, depois da destruição. O jogo começa onde o episódio 1 acabou, em um trem em direção ao White Forest, onde se localiza aquela base de resistência humana que eles tinham que ir, que eu já falei. Que também é o gameplay que vocês estão vendo ao fundo, exatamente é o início do jogo. Após a explosão do reator do portal dos Combine, o planeta enfrenta a devastação de tempestade dos portais e a City 17 está destruída e inabitável. Agora a Alex ela tem um bracelete lá, tipo um relógio, ela tem um disquinho
que tem várias informações retiradas da base lá do City 17. E aí, dessas informações tem um código de acesso aos portais do Combine. Então, essa é a chance deles entrarem lá com um pé de cabra e socar na cabeça de todo mundo. Quando eles chegam na base de White Forest, eles vão encontrar o Dr. Magnusson e o Dr. Kleiner. E eles dois estão preparando um foguete que levará até um satélite de espaço para fechar de vez todos esses portais. Indo para lá, o Gordon e a Alex, logo no começo do jogo, vão encontrar um novo inimigo, que é o Hunter. E ele vai ferir a Alex gravemente, né? Então o Gordon vai ter que, com a ajuda dos Vortigaunts aliados, salvar a Alex da morte e depois retomar o objetivo principal, que é acabar com os Combines. Nesse game, o Gordon fica pouquíssimo tempo com o pé de cabra. Quando a ação começa, ele já coleta todas as armas praticamente do jogo, não tem muita enrolação. O G-Man faz poucas aparições, só aparece mesmo pra fuder a cabeça da gente, pra deixar a gente mais confuso, a gente acha que tá descobrindo as coisas, aí o G-Man aparece, pronto, fudeu tudo. Você não entende mais nada. Possíveis respostas só em Half-Life 3, que não tem data para ser lançado. Não tem data de teaser, não tem data de trailer, não tem data de bosta nenhuma, não tem nem screenshot, não tem nada do jogo. Todos os problemas que Half-Life 2 possuía, os outros episódios também possuem. As qualidades, os episódios novos também possuem. Só ressaltando que o episódio 2 tem um gráfico melhorado, mais bonito ainda do que os outros Half-Lifes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise completa do belíssimo pacote da Valve, o Orange Box. Teve bastante informação, então se eu me equivoquei ou esqueci de falar alguma coisa, sinta-se à vontade de comentar. Se você é fanboyzinho, valente de internet, vai conversar com o espelho, porque ninguém quer saber sua opinião. Avalie o vídeo, custa nada avaliar. Esses vídeos são visíveis, que me dão trabalho, por isso que eu demoro tanto para postar vídeo. Se gostou ou não está no canal, se inscreve. Lá no canal tem uma variedade absurda de vídeos de games diferentes. E é bom também para vocês não comprarem jogo de merda gastando dinheiro à toa. Me segue lá no Twitter. Beleza então, valeu, falou e até mais.